começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula, exercício 2 do PET, volume 3 do primeiro ano, quarta semana, exercício do elevador. Espero que você tenha assistido a aula teórica. Daniel, você que perguntou se eu ia fazer o exercício 2, tá aí o exercício 2 para você, Daniel. Mas detalhe, se você ver, nós tivemos uma aula teórica, porque esse canal, a finalidade não é somente resolver os exercícios, mas te dar suporte para que você mesmo pudesse resolver os exercícios. Se você tivesse assistido a aula teórica, nós fizemos já caso a caso, cada um deles, desenhando os vetores, tudo prontinho. Mas se caso você assistiu e ainda ficou alguma dúvida, tá? Estamos aqui para resolver no exercício 2, tá? Então fala o seguinte, uma pessoa com peso de modo 550 newtons se encontra no interior do elevador. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, Daniel, você que perguntou aí, pediu para resolver o exercício 2, então é para você hoje o exercício 2, nós podemos desenhar a força-peso. Então, nós vamos desenhar aqui a força-peso. Eu vou situar aqui do lado, tá, do elevador, porque você não vai ficar desenhando esse elevador, né? Então, eu vou situar aqui a força-peso, ela tenha um quadrinho, 2, 3, 4 quadrinhos, ok? Essa seria a minha força-peso. A força-peso, em todos eles, em todas as situações, na A, B e C, tá? Ela vai ter também o quê? O mesmo valor, porque o peso não vai alterar, porque a gravidade da Terra não está alterando, a massa do homem não está alterando, então eu escolhi aqui 4 quadrinhos para representar a força-peso em cada momento do elevador, tá? Então, estamos aqui, ok? Eu escolhi 4 quadrinhos, você poderia escolher 4 centímetros, tá? Por exemplo, para poder fazer esse vetor, tá? No caso aqui, como é uma representação, esse valor é importante, tá? De colocar um tamanho para ele. Eu escolhi 4 quadrinhos. Faça o esquema representando os vetores das forças que atuam no sistema e sua aceleração, tá? Então, vamos lá, senhores. Primeiro exemplo, que é a letra A. Ele fala que o corpo está parado. Se ele está parado, eu vou ser redundante, já escrevi isso várias vezes, né? Quando que um corpo se encontra em equilíbrio? Um corpo se encontra em equilíbrio quando ele está em duas situações. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Lembrando que em repouso a velocidade dele não muda, lembrando que ele estando em movimento retilíneo uniforme, o valor da velocidade dele não muda em relação ao tempo. E a aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Então, nesse caso, a minha aceleração vale quanto? 0. E isso daqui que eu acabei de escrever é a primeira lei de Newton. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que um agente externo mude seu estado. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que um agente externo mude esse estado. Então, isso que é bem bacana de você saber. Então, aqui seria a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que força resultante é massa vezes aceleração. Como aqui a força resultante é massa vezes aceleração e a aceleração vale 0, a minha força resultante também vai valer 0. É um vetor nulo. Então, tem que dar 0. Então, no caso da letra A, para dar nulo, então o que acontece? Se tem uma força no piso do elevador, tá? No piso do elevador, porque eu poderia desenhar essas forças no cabo do elevador. Não é esse que é o exercício, tá? No piso do elevador, que o homem está exercendo, a força normal, para dar 0, tinha que valer quanto também? 4.
Tá aí, senhores, ó. Nesse caso, a força normal também ia valer 4 quadradinhos. Por isso que eu pedi para contar, porque tem que ficar do mesmo tamanho. Conclusão que eu tenho é que a força normal em módulo, tá? Tem o mesmo valor do módulo da força peso, vai valer 550 newtons. Então, ok, eu sei que o peso eu posso falar que é negativo e a normal eu posso falar que é o quê? Positivo, tá ok? Mas aqui eu estou colocando, se você quiser colocar, né, uma observação aqui, a gente colocou o módulo, ok? Respondemos a letra C. O elevador esteja descendo com velocidade o quê? Constante. Se ele está descendo com velocidade constante, ele está num corpo, esse corpo está em equilíbrio. Ele está em movimento retilíneo uniforme. A aceleração vale zero, força resultante vale quanto? Vale zero. Portanto, a força normal aqui, senhores, ó, também vai valer 4 quadrinhos. Tá aqui, ó. Tá aí, senhores? Aí estamos nossa força normal, que no caso da letra C, tá? No caso da letra C, o módulo, tá? O módulo da força normal vai ter que ser igual ao módulo da força peso, que vai valer quanto? 550 newtons. Por quê? Porque o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a aceleração vale zero, a força resultante vale zero. Eu não tenho que desenhar a força resultante, porque é um vetor nulo. Eu não tenho que desenhar a aceleração, porque também é um vetor nulo. Então, eu só desenhei o peso normal, mostrando que ele se anula. Ok? Agora, nós vamos para a situação B. Situação B, senhores. Ok? Então, eu vou pegar esse elevador e jogar um pouquinho mais aqui para cima. Tem um espacinho a mais para a gente poder escrever. Beleza? Qual é a minha situação B nesse momento? A situação B, o elevador está subindo em um movimento acelerado. Se ele está subindo em um movimento acelerado, o que vai acontecer? Para isso, eu trouxe aqui o desenho do Pato Donald. Cara, esse desenho é de 1942. O elevador foi fabricado, o primeiro elevador para edificações, 1850 e poucos. Quase 100 anos depois, a Disney, o elevador tinha tanta importância nos Estados Unidos, por causa do boom vertical na construção civil, que o Donald tinha uma função nobre, tá? Era chique ser atendente, aquele que operava o elevador. E o desenho se passa todo, senhores. Deixa eu pegar aqui o desenho, diminuir a tela, não é essa. Tá aqui, o desenho se passa todo com o filho do bafo aqui, ó, filho do bafo, implicando o Pato Donald. Você sabe que ele tem pavio curto. O que vai acontecer aqui? Isso aqui era visível nos elevadores antigos, tá? Essa aceleração brusca. Então, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, vamos dar um player. Opa! Percebeu o que aconteceu? Que na hora que ele ligou, todo mundo achatou. Então fez uma força a mais no piso. Entendeu? Então fez essa força a mais. Então o peso aparente deles ia o quê? Aumentar. Vou continuar aqui, já estou no vídeo, né? Ele parou. Note agora que quando ele parou, foi o elevador que parou, mas o corpo tende a continuar em movimento. Então, o peso aparente deles aqui, a força que eles estão aplicando no piso, ia o quê? Diminuir. Tá ok? E aí, depois tem um caso especial que eu não falei, tá? Que é a implicância que com o Donald continua, tá? Com o garoto. Ele arranca a roupa do Donald. Isso é legal. O Donald vai frear o elevador puxando o ponteiro, tá, gente? Isso é desenho. Mas ele vai parar. O que acontece? Na hora que o elevador estava descendo e ele parar o elevador, você vai ver que o homem achata, vai fazer uma força maior no piso, tá?
Agora vai lá, segura o elevador, para, ele achata o peso. Então a força, o peso aparente seria maior, ok? Aí eles continuam brigando. Donald tá brigando. E aí ele mostra um botão que o freguês sempre tem razão, alguma coisa assim. E agora vai acontecer uma coisa legal, tá? É como se ele descesse com uma aceleração maior que a da gravidade. Então o corpo ia deslocar. Lógico que tem um erro aqui, né? Porque o Donald está flutuando e ele não. Os dois deveriam estar flutuando, né? Perdeu o contato com o chão, né? Então, acho que foi interessante para você. Espero que sim, né? Talvez você gostou ou não. Sei lá. Mas minha infância foi criada com esse desenho. Então tá aqui, o elevador está subindo em movimento acelerado. Quando ele estiver subindo com movimento acelerado, o que vai acontecer? Nesse caso, imagina, se você achou minha aula teórica, que a folha de papel é o piso do chão. Ele vai fazer uma força do piso. Então aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: força resultante é a massa vezes quem? A aceleração. Quem seria a força resultante? Seria a força. Peso está para baixo e tem a força normal. Então seria normal positivo menos quem? O peso, que é igual a massa vezes a aceleração. No caso, a minha aceleração, vou colocar aqui em azul, tá aqui minha aceleração. Minha aceleração seria o quê? Positiva, tá? Tá aqui minha aceleração, meu vetor aceleração, tá? Posso pôr chapéuzinho em todos eles que eu esqueci, tá, gente? Chapéuzinho, ó, de vetor, se você quiser, ó, aqui, peso. Chapéuzinho, não posso esquecer. Chapéuzinho normal. Chapéuzinho no peso. Tá todo mundo aqui com os seus vetores. No caso, a aceleração seria positiva, tá? Porque estaria para onde? Para cima, ele estaria subindo. Então, a minha normal aqui, meu peso, que está positivo, negativo, passa para lá o quê? Positivo. Então, seria peso mais a massa vezes quem? A aceleração. O peso é massa vezes a gravidade, mais a massa vezes quem? A aceleração. Então, o peso aparente aqui seria maior, olha, veja bem, ele seria maior que o peso, tá? Então, meu peso aparente, que é normal, seria o peso mais a massa do corpo vezes quem? A aceleração seria maior. Então, minha força normal aqui, que a gente está representando com vermelho, eu vou colocar aqui, sei lá, né? Porque a gente não tem aceleração, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 6 quadrinhos. Tá ok? A minha força normal seria maior que minha força peso, tá? Lembrando que é um vetor, para onde aponta a força resultante, aponta quem? A aceleração. Ou para onde aponta a aceleração, aponta a força resultante. Então, se você quiser desenhar um vetor aqui, ó, da força resultante, tá? Você poderia desenhar aqui o vetor da força resultante. Tá aqui, senhores, o vetor da força resultante. Minha força resultante estaria para onde? Para cima, ok? Tá aí, exercício 2 feito para você. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, de curtir, tá? Fui embora. Com Deus. Fui.